que não falta é notícia, o que não falta é justamente declaração, né? Teve encontro, a gente falava, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Aí bem que apareceu lá, domingo de manhã, Lula e Trump unidos, né? Juntinhos ali, com um sorrisão e tudo mais. Vamos às últimas declarações. Os dois deram declarações ainda nessa segunda-feira, cedinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive é a nossa manchete principal, mandou os parabéns ao presidente Lula pelos seus 80 anos, disse que ficou surpreendido com a idade do brasileiro e o chamou de um cara muito vigoroso, foi o termo usado pelo Trump. Trump também afirmou que a reunião com o Brasil foi muito boa, mas não deu certeza de um acordo, não. Vamos ouvir. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? Fiquei muito impressionado, disse ele, olha só. Bom, e o que o Lula falou a respeito, né? Essa declaração do Trump foi feita, ele ainda por isso está em áudio só, foi no avião presidencial americano, ele está indo para Tóquio. O presidente Lula, ele disse que está confiante com um acordo entre Brasil e Estados Unidos e que isso pode sair em poucos dias, foi o que disse Lula. Ele falou que os dois países estão dispostos a negociar e que teve uma boa impressão, segundo ele, uma boa impressão de que logo vai sair e não haverá nenhum problema. Vamos ouvi-lo. O destino estava traçado. Era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. E foi assim que eu tive ontem na reunião uma boa impressão de que logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de estados tratem a relação entre os estados com muito respeito. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. Lula foi questionado também se ele convidaria Trump para o seu bolo de aniversário. Ele respondeu, eu acho que ele poderia comer um pedacinho do bolo, sim. Foi o que disse Lula. Vamos iniciar as análises aqui. Quero muito te ouvir, Josias. O que você achou da foto dos dois? O que você achou das declarações? Lula foi bem, quer dizer, claro, eles estão comemorando muito, os apoiadores de Lula, falando ele é nota 10 na diplomacia, nos encontros, nas conversas. O que você achou de tudo, Josias? Achei que esse diálogo era necessário, né, Fábio? Ele interessa aos dois, ao Lula, ao Trump, ao Brasil e aos Estados Unidos. Agora, numa negociação com o Trump, nada de mal pode acontecer ao interlocutor, no caso Lula, que não seja espetacular diante do que poderia ocorrer se não houvesse o diálogo. Então, antes do Trump, os produtos brasileiros pagavam uma tarifa média de 2,6% nos Estados Unidos. E se tudo correr às mil maravilhas, o tarifaço de 50% vai cair para aquela sanção inicial de 10%, que ainda vigora, aliás, para os outros países aqui do Mercosul. Ou seja, no melhor cenário, essa negociação, que foi inaugurada pelo Lula no domingo, vai devolver o Brasil a um patamar tarifário quase 4 vezes pior do que já teve antes do retorno do Trump à Casa Branca. Então, isso é uma evidência de que nem todo mal necessário é necessariamente um mal. Então, o Lula está buscando o acordo possível. Agora, ainda não está claro, Fabiola, ainda é preciso saber o que o Brasil vai precisar fazer
para que o Trump recue. O tamanho do bem que esse entendimento com os Estados Unidos fará ao Brasil está condicionado ao tamanho do troféu que o imperador laranja da Casa Branca vai exigir em troca de um recuo. Aí, nessa segunda-feira, os dois presidentes se expressaram em tons diferentes. Numa entrevista, o Lula disse, como vimos, está convencido de que em poucos dias haverá uma solução, e o Trump, a bordo do avião presidencial, soou mais comedido. Não sei se algo vai acontecer, vamos ver, eles gostariam de fechar um acordo, vamos ver. O Lula não ignora o que está por vir. Big Techs, minerais críticos, redução do protecionismo, mas ele diz que está preparado para o que der e vier. No final de semana ele entoou Raul Seixas, disse: eu sou uma metamorfose ambulante, se é hora de ceder e de não ceder. Então o Lula está buscando um acordo, tentando não despir aquela capa que ele vestiu de super-herói da soberania. E está jogando o jogo, Fabiola. E melhor jogar do que ficar fora do campo, que era o que estava acontecendo antes. Agora, é uma negociação que está em curso, dizíamos na sexta-feira, né? Essa reunião não seria, senão, mais um estágio de uma negociação que não terminaria no final de semana, né? O Lula fala em poucos dias, mas o próprio chanceler Mauro Vieira falou que deve demorar algumas semanas o fechamento de um eventual acordo, Fabiola. Você, Raquel, como é que você viu esse encontro? Foi muito positivo para o Brasil, não foi? É para comemorar mesmo, como está comemorando o governo? Fabiola, eu vou dividir a minha análise em duas partes. Tem uma coisa que é empatia pessoal, né? Isso está claro. Aconteceu uma empatia pessoal. Quando o Trump diz, ele me impressionou, né? O Lula é muito vigoroso. Do que ele está falando? Os dois têm praticamente a mesma idade, né? O Lula está fazendo 80 anos hoje, o Trump tem 79 anos. Ele está falando de um episódio ali na conversa entre os dois, os assessores estão relatando muito isso, em que o Lula conta para ele sobre os 580 dias na prisão. O Trump fica muito impressionado, porque vale a gente lembrar que se ele não tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos, ele muito provavelmente estaria preso pelos eventos do Capitólio. Então, o fato de ele ter ganhado a eleição paralisou todos aqueles processos contra ele. Então, isso provocou nele uma empatia pessoal muito grande, essa força do Lula de ter enfrentado a prisão, se reergueu, se reelegeu presidente novamente. Então, teve ali uma empatia muito pessoal muito grande, como se eles se sentissem, pelo menos no caso do Trump ali, os dois perseguidos pelo sistema e como os dois voltaram ao poder. Então, existe uma empatia pessoal grande, está formado um vínculo. Agora, entre isso se transformar num acordo comercial, aí já é mais difícil. O próprio Lula, ele é muito hábil com as palavras, ele aponta aos seus negociadores e diz: tá aqui Mauro Vieira, tá aqui, aponta para o secretário executivo que está representando o Alckmin, está aqui o Fernando Haddad. Se depender de mim e do Trump, teremos um acordo. Mas, na verdade, depende dos negociadores. Ele quis dizer por quê? Porque está complicado. Os Estados Unidos, eles colocaram um imenso de um bode na sala, né, que é o tarifaço, essas sobretaxas, que é os 10% que eles colocaram, e depois mais uns 40% por conta da sobretaxa política, né, que eles atribuíram ali a Jair Bolsonaro e todas essas questões políticas envolvendo o julgamento do ex-presidente. Eles colocaram esses 50% de tarifa, completamente a revelia das regras da OMC. E agora eles estão exigindo que o Brasil faça concessões estruturais. Então, o que os negociadores brasileiros ouviram é que não, o Trump não pode sair dessa sem a impressão de que ele ganhou alguma coisa em troca. Então, eles estão pedindo concessões em minerais de terras raras, eles estão pedindo acesso ao mercado de etanol brasileiro, eles estão pedindo preferências em compras governamentais, eles estão pedindo que o Brasil dê ali total liberdade às empresas de Big Techs. Isso são todas coisas realmente estruturais. Ontem eu conversava com ministros no Palácio do Planalto e me disseram: olha, minerais de terras raras, por exemplo, o Brasil precisa entender o tamanho das suas reservas. O Brasil não vai abrir mão de
de processar aqui dentro do país, o Brasil não vai abrir mão de fazer licitação. E fazer licitação de minerais de terras raras significa não abrir mão da participação de empresas chinesas. Empresas chinesas que detêm muito mais tecnologia para esse que é o novo petróleo do mundo do que as americanas, que estão tecnologicamente muito mais atrasadas. Então, assim, é difícil para os diplomatas brasileiros encontrarem um meio do caminho na qual tanto Lula quanto Trump digam que, olha, saímos vencedores. Até mesmo para retirar a sobretaxa para carne e café, que são produtos que estão faltando nos Estados Unidos, está provocando inflação localmente. Os americanos, que são negociadores muito duros, estão querendo algum tipo de concessão. Então, assim, não está sendo um acordo fácil. O Brasil precisa ter muita atenção para evitar um acordo ruim com os Estados Unidos. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo porque é verdade. Muita gente foi lá para se livrar da sobretaxa americana, acabou fechando um acordo ruim com Donald Trump e saiu dando concessões muito expressivas dessa mesa de negociação.